Bom dia. Professor, o senhor é um dos juristas que diz que não há base legal para o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Por que não tem base? As Veja pedaladas não bem, são suficientes? O que não é suficiente para o impedimento da presidente? o argumento que permanece ainda na denúncia são vinculados a certos decretos que teriam havido abertura de crédito suplementar. Veja bem, evidentemente pode haver falhas quanto à lei orçamentária, mas veja bem, não é qualquer falha fiscal que sequer justifica uma reprovação de conta pelo Congresso, que não foi reprovada a conta, houve um parecer prévio. Mas eu estudei muito detalhadamente e observei que, por exemplo, em 2002, quando houve, em 2003, quando houve o relatório parecer prévio do TCU em relação à conta do presidente Fernando Henrique Cardoso, você tomando esse relatório de 2003 do TCU, se o senhor for na página 60 a 63, se fala que ele usava os decretos e várias vezes mudou um decreto e através de portaria ele respeitou várias vezes a lei orçamentária com algo que, se isso está errado, seria muito mais grave que ele fez, que ele mudava rubricas daquilo que seria programas estratégicos e respeitando a lei orçamentária e a Constituição, para, mudando a cada vez o que é programa estratégico, ter uma prioridade nos gastos para aqueles programas. Mas isso não poderia ser feito porque era contra a lei orçamentária. Então era muito, vamos dizer, se a gente vai falar de falha, o que ele fez é que realmente foi grave. Isso é uma tradição que é a dificuldade no Brasil, instabilidade econômica, que muitas vezes o executivo ele falha em algum momento na dimensão orçamentária, mas isso não é motivo de impeachment, tem que ter ato saneador, seja jurisdicional, seja do ponto de vista administrativo ou mesmo fiscal. Sempre ocorria que se fazia aprovação, propunha-se a aprovação e depois havia certas ressalvas e recomendações. Essa era a tradição brasileira e se fazia o que poderia depois para sanear as contas e a situação. O que ocorreu agora é um absurdo, porque a mera ilegalidade, a mera inconstitucionalidade, não é qualquer inconstitucionalidade, qualquer ilegalidade que justifica o impeachment. Para que haja um impeachment, tem que haver, de acordo com o caput do artigo 85, um ato atentatório à Constituição. Se toda ilegalidade e inconstitucionalidade justificasse o impeachment do presidente ou da presidente, nós teríamos que todo governo do mundo teria impeachment todo ano. Obama, qualquer presidencialismo haveria. Que Obama já foi contestado os atos dele como ilegal e a Corte Suprema disse que era ilegal. Quer dizer, no Brasil, qualquer presidente que passou um dia, ele praticou alguma coisa que não é de acordo com a lei ou a Constituição. Isso então se anula o ato, se pratica as medidas jurídicas contra o ato. Então, o que se está fazendo é um absurdo, é uma irresponsabilidade, porque, na verdade, há uma partidarização do problema, há uma ideologização do problema e não há nada que comprove que a ministra que a presidente atuou de forma atentatória à Constituição. Professor, vocês, aquele grupo de juristas que esteve reunido essa semana dizendo que não há base legal, e o senhor explicou essa situação agora para nós, vão defender a presidente Dilma em futuras ações? Isso vai ficar a cargo da Advocacia Geral da União, do gaúcho Luiz Adams? Como é que vai funcionar na prática? Porque é um grupo grande de juristas dizendo que, olha, não tem base legal, mas vocês atuam ou vocês só respaldam e vão trabalhar pela conscientização da população dessa tese que o senhor acaba de descrever? Nós, da minha parte, da maioria dos que estavam presentes nessa reunião, nós estamos dando opiniões para esclarecer a população. Esclarecer a população que é uma irresponsabilidade, que é um absurdo, que do ponto de vista jurídico é insustentável a denúncia. A denúncia é de péssima qualidade, muito mal elaborada, que me decepcionou muito e foi um desapontamento, porque eu conheço dois dos juristas que admiravam, mas o nível da denúncia é péssima, não tem base jurídica e nosso papel tem sido isso, de divulgar e de esclarecer a população do absurdo jurídico que está se fazendo. Então,
A defesa tem um advogado próprio que está atuando, que é o Flávio Crossi Caetano, que ele é que está à frente e ele foi quem cuidou da própria, foi advogado da chapa e da presidente na última eleição, ele é que está cuidando da defesa. O que nós estamos oferecendo é bases jurídicas mais sólidas, com juristas de renome, quer dizer, como o Juarez Tavares, grande penalista, uma pessoa de uma formação e de uma honradez imensa, e ele também sustentou ter Rosa Cardoso, que foi advogada da presidente da República quando ela estava presa durante o regime militar. Rosa Cardoso, uma pessoa que é muito correta e também tem teses totalmente contrárias à caracterização do crime de responsabilidade. Então, esses juristas estão dando um suporte e eu fui muito honradamente indagado o que é que eu achava. Eu me manifestei contrário ao impeachment por um convencimento meu. Então, foi isso que eles perguntaram, porque, evidentemente, precisavam de um suporte e um esclarecimento melhor. Estamos conversando com o professor Marcelo Neves, da UNB, professor, e com uma larga obra na disposição aí. Professor Marcelo Neves, uma situação são as pedaladas, o senhor já disse que por aí vocês entendem que não há base legal. Uma outra situação que preocupa é no Tribunal Superior Eleitoral, a contaminação das contas de Dilma Rousseff e Michel Temer, nesse caso, por dinheiro vindo do Petrolão. O dinheiro obtido através de Caixa 2 nesse esquema da Petrobras. Vocês chegaram a analisar esta situação? Vocês acompanham esse caso também? No caso a consulta minha incluiu essa parte. Os outros juristas não se manifestaram sobre essa questão, pelo menos o que eu tenho agora na minha memória. Eu me manifestei também, porque eu fui consultado sobre as ações eleitorais que estão presentes. Analisei com muito cuidado, porque eu tive muito tempo, foi muito tempo que eu trabalhei estudando e ultimamente fiquei até um pouco sem dar muita atenção à família, porque eu fiz um estudo muito delicado e realmente o que existe na ação são coisas vagas. A ministra que decidiu pela liminar anteriormente, ela já tem esclarecido, são situações vagas. Eles afirmam assim, quando eles começam, a presidente Dilma Rousseff, em tanto de março de um ano tal, na eleição, ela afirmou que eles descontextualizam. Em uma eleição, pode-se fazer o diabo. Ela estava criticando o tipo de política que se fazia. E ela fez o diabo mesmo. Isso não é, juridicamente, isso é uma bobagem. Isso não tem fundamento. Depois vem um conjunto de afirmações vagas, que a grande corrupção que existe da Lava Jato, isso significa que a campanha foi contaminada. Mas você tem que provar no mundo jurídico, não é o mundo do faz de conta, da opinião, é também o mundo da imprensa. A imprensa pode investigar tudo isso, mas você tem que oferecer provas. Se for assim como está nessas ações eleitorais, eu consigo derrubar qualquer eleição, porque para afirmar vagamente que um escândalo de corrupção em si mesmo já é prova que a eleição foi contaminada na sua estrutura, isso é absurdo, porque ele não oferece indícios de prova. E até temerária, a Constituição diz que poderá ser punido quem entra com ação AIME, ação eleitoral, quer dizer, quem entrar com essa ação de forma temerária sofrerá punição, quer dizer, você cria uma instabilidade política em face de um escândalo de corrupção, de uma corrupção sistêmica que vem há muito tempo do Estado brasileiro e que a presidente está atuando corretamente contra. Eles dizem que a presidente, na AIME, que a presidente na denúncia estaria ligada e governada pelo ex-presidente Luiz Lula da Silva e que vive em função dele, porque ele está envolvido em escândalo da Petrobras, deveria ser afastado dele. Isso não é fundamento para nada. Porque a presidente está atuando corretamente. Contra o próprio interesse do presidente, o filho dele, a Polícia Federal, ela não controlou nada, tem deixado livre. Quer dizer, o Procurador-Geral da República prendeu o líder do governo, a presidente está dando todo o apoio a qualquer investigação. Então não há fundamento em coisas vagas você dizer que ela se beneficiou de algo. Você tem que provar. Provar no direito tem que ter clareza. Eles não estão fazendo isso. Eles estão com afirmações vagas, com inferências vagas. Bom, professor, para fechar,
Essa decisão do ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal suspendendo a instalação da comissão especial para analisar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, iniciado na Câmara dos Deputados, determinou ele aí que os trabalhos sejam interrompidos até que o plenário do Supremo analise o caso. Essa votação está marcada para o dia 16 de dezembro, a próxima quarta-feira. Como é que o senhor acompanha esse caso? É uma medida correta para a gente ter um ordenamento, né, de tudo que vai acontecer? O ministro se precipitou? Como é que vocês... De jeito nenhum, corretíssima, porque foi uma ilegalidade gritante. Ilegalidade, no caso, foi contra o regimento. Você não pode quebrar as formas jurídicas. O impeachment tem um conteúdo político, sem dúvida, e a última decisão vai ser da Câmara e do Senado, mas o procedimento tem que ser respeitado. E o procedimento, o regimento diz, em caso do processo de impeachment, as votações serão, está lá no regimento, é expresso, as votações serão abertas. Então, o voto é aberto, não tem saída. Quer dizer, isso está no regimento. Ele desrespeitou frontalmente a literalidade do próprio regimento. É impossível você construir o Estado de Direito desrespeitando os próprios procedimentos. Os procedimentos têm que ser respeitados, está previsto no regimento. Ele praticou um ato absurdo ontem contra o próprio regimento e isso é falha procedimental. O ministro agiu corretamente e de uma maneira muito prudente, porque ele não anulou, ele deixou para o plenário decidir. Mostrou uma capacidade jurídica muito grande e não se pode impor que uma pessoa como o presidente da Câmara queira, dessa maneira, deturpar toda a estrutura jurídica do país para realizar sua vontade de levar o presidente a um impeachment e criar uma crise política no país. Nesse caso, a votação vai ter que ser refeita de forma aberta, o senhor imagina, ou ela está validada? Não, ela tem que ser refeita. O que vão definir, eu acho, se o Supremo for correto, ele vai ter que definir que seja feita novamente essa votação e isso tem que ser aberto. Está entendendo? Então, certo. Isso está no regimento e o Supremo, nessas matérias formais, desde o tempo de Collor, embora houvesse a divergência do Brossard, prevaleceu que o procedimento é um procedimento jurídico. O conteúdo é político. No fim, você não pode, por exemplo, se o Senado, no final, julgar contra, ele é o tribunal último. Aí você não pode ir no conteúdo, mas tem que ter o respeito às formas jurídicas Perfeito. E tudo que a presidente tem direito de se defender e o procedimento tem que ser respeitado, entendeu? Porque senão se descaracteriza e o Supremo pode anular o processo, entendeu? Perfeito. Professor Marcelo Neves, prazer conversar com o senhor, muito obrigado pelas informações e análises, um excelente dia de trabalho. Tá, é um prazer, é um grande prazer, eu fico à disposição da Rádio Guaíba e do povo e de você e do povo do Rio Grande do Sul que eu tanto admiro e tanto gosto. Um abraço, tudo de bom.